Bem-vindos a mais uma produção do Geva Studios. Hoje, após o grande sucesso do podcast Lucila, que estará no card de cima para quem quiser rever, falaremos da escravização indígena e do ciclo do pau-brasil. E para falar desse tema hoje comigo, eu trago Gabriel Campos, Orungará. Felipe Arnaut, Boa noite. Enzo Krafisik Bom dia, pessoal. e Cauã Gabriel. Boa tarde, pessoal. E antes de chegarmos no tema da escravidão, primeiramente relembraremos um pouco o que o grupo anterior disse. Eles falaram das grandes navegações e os portugueses descobrindo o Brasil para o mundo. E agora iremos falar das relações deles e os povos indígenas que já viviam no Brasil. O primeiro contato, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles encontraram povos com culturas, costumes, organização social e língua totalmente diferentes do que eles conheciam. É estimado que em 1500, 5 milhões de habitantes habitavam o território brasileiro e estavam divididos em mais ou menos 1.000. Esse encontro inicial foi marcado pela curiosidade e pela tentativa de comunicação. Os portugueses ficaram impressionados com a nudez dos indígenas e sua forma de vida, que parecia simples. Por outro lado, os indígenas também ficaram curiosos com os portugueses, com suas roupas, armas e objetos de metal que nunca haviam visto antes. O primeiro contato foi pacífico, com os portugueses tentando se comunicar através de gestos e oferecendo presentes, como espelhos, colares e chapéus, enquanto os indígenas, para retribuir, ofereceram penas, arcos e flechas. Esse encontro deu início a uma série de trocas culturais e comerciais, mas também a colonização e exploração que se seguiria nos séculos posteriores. Junto com os navegadores, junto com os navegadores portugueses, vieram também os padres jesuítas, padres esses que vinham da Europa até a terra do Brasil, visando catequizar os indígenas que aqui viviam. Isso porque no século XVI estava ocorrendo o movimento da Reforma Protestante, que a igreja sofreu duras críticas e com isso foi em busca de novos fiéis. Por isso eles queriam catequizar os povos do Brasil. Bom, agora eu vou falar um pouco da escravidão indígena no Brasil, que se trata de um período difícil e complexo da história, marcado pela exploração e opressão dos povos nativos pelos colonizadores portugueses. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, encontraram várias tribos indígenas com culturas e modos de vida próprios, para explorar os recursos naturais e construir uma economia lucrativa. Eles vieram com esse objetivo, especialmente através da produção de açúcar e mineração. E aí os colonizadores começaram a escravizar os indígenas. No início, os indígenas foram usados principalmente nas plantações de açúcar, uma atividade que exigia muito trabalho. Eles eram forçados a trabalhar por longas horas sob condições muito duras. O trabalho nas minas também era extremamente difícil, né? E perigoso. Além disso, os indígenas não tinham imunidade a doenças trazidas pelos europeus, o que causou uma alta taxa de natalidade. Os indígenas não aceitaram essa opressão sem resistência. Eles se rebelaram e fugiram para as áreas remotas, tentando proteger suas comunidades e modos de vida. A gente vai ter também que durante esse refúgio, os indígenas eles vão mais para o norte e sul do país, até porque eles conhecem mais a terra que eles vivem, o país, o Brasil, eles conhecem o território, então eles vão para essas extremidades. Vale lembrar também que quando os portugueses vieram, eles vieram com o intuito, inicialmente eles exploraram o pau-brasil, e onde eles meio que comandavam os indígenas a levar esses pau-brasil para as caravelas, né? Mas enfim, no século XVI, XVII, a situação dos indígenas se tornou insustentável e a escravidão africana começou a substituir a indígena por conta dessas revoltas. Aí os africanos foram trazidos em grandes números para trabalhar nas plantações e minas. As consequências da escravidão indígena foram severas. Muitos indígenas morreram devido ao trabalho forçado, doenças e deslocamento de suas terras. As culturas e modos de vida de muitas tribos foram destruídas. E
que a coroa portuguesa ela tentou regulamentar o tratamento dos índios através de leis, como as ordenações filipinas, que visavam melhorar as condições de trabalho e proteger os indígenas como alguns abusos extremos. Isso por conta da igreja estar presente ali também. Então você tinha padres tentando ajudar os índios, né? Mas vai ser dito mais para frente. Agora eu falarei um pouco sobre o ciclo do pau-brasil. O ciclo do pau-brasil foi o marco inicial da história da colonização brasileira e a exploração desses colonos portugueses. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, inicialmente eles não tinham a intenção de tomar esse território para si, pois poderia ser um lugar muito grande e de difícil aquisição. Então eles resolveram inicialmente explorar os recursos dessas terras. Mas por não terem ainda o conhecimento sobre essa terra e as riquezas que o Brasil guardava, eles resolveram criar sua fonte de renda com base na exportação de uma árvore que acharam muito peculiar, o pau-brasil. O pau-brasil é uma madeira com grande resistência e a capacidade de resistir a algumas pragas, e ao mesmo tempo era um tanto leve, o que tornava ela boa para a construção, como barcos, navios, móveis de luxo, habitações e etc. Mas o verdadeiro motivo para querer exportar essa madeira e a vender foi por causa de uma substância chamada brasilina, que é um corante que futuramente seria usado na área têxtil e na coloração de tecidos. As propriedades da brasilina consistem em que quando a brasilina está em solução ácida, ela se torna amarelada, e quando está em um meio alcalino, ela fica em um tom vermelho carmim. A brasilina também é um precursor para a criação de um corante azul escuro. Então ela abrange várias áreas de pigmentos utilizados na indústria, na indústria de tecidos e também na indústria têxtil, como falei anteriormente. A extração do pau-brasil foi feita principalmente pelos índios, que por meio de escambo entre os portugueses e eles, que, como citado anteriormente, os portugueses entregavam alguns itens que estavam em sua posse, como espelhos, chapéus, roupas, etc. E eles trocavam essas coisas pela madeira, que os índios eles levavam para as caravelas. Mas inicialmente foi por meio de escambo, mas futuramente começou a ser um processo de escravizamento mesmo. A colonização europeia no Brasil teve impactos devastadores nas sociedades indígenas. Antes dos colonizadores, os povos indígenas viviam em equilíbrio com a natureza, com suas próprias culturas e formas de organização. Porém, com a chegada dos europeus, houve uma oposição violenta de novos costumes e religiões e sistemas econômicos. Isso resultou na perda de tradições, na assimilação forçada e na morte de muitos indígenas, devido a doenças trazidas pelos europeus. Além disso, a expulsão dos indígenas de suas terras sagradas destruiu seus modos de vida. A escravização indígena foi um dos fatores mais desumanizantes desse processo. Indígenas foram capturados e forçados a trabalhar em condições terríveis, o que desestruturou ainda mais sua sociedade. Embora a coroa portuguesa tenha começado a proibir a escravização de indígenas em 1570, essas proibições eram frequentemente ignoradas. A prática só começou a diminuir realmente com a intensificação do tráfico de escravos africanos no século XVII. Apesar das proibições, a exploração dos indígenas continuou de outras maneiras, como através do trabalho forçado. Essas práticas deixaram um legado de marginalização e desigualdade que ainda afeta os povos indígenas hoje. A escravidão indígena foi sendo substituída e entrou em decaimento com o passar dos tempos, por diversas causas. Entre elas, houve a catequização, o que acontecia é que havia os jesuítas que não se pertenciam à Companhia de Jesus, que pregava o evangelho nesse país que era um conquistador.
conquistados e apoiavam os reinos nas navegações, com o objetivo de converter os nativos da região, como foi com as aldeias e povoados indígenas. Eles faziam a catequização dos indígenas, o que os defendia da escravização feita pelos colonos. Em 30 de julho de 1566 foi criada a lei que regulamentou pela primeira vez a escravidão voluntária dos índios. Segundo essa lei, baixada por uma junta convocada por Mendes Sá, os indígenas só poderiam vender-se a si mesmos em caso de extrema necessidade, sendo que todos os casos deveriam ser obrigatoriamente submetidos à autoridade para exame. Em que foi promulgada a lei sobre a liberdade dos gentes por Sebastião I em 20 de março de 1570 e tratada da escravidão indígena no Brasil, que liberava a escravidão indígena apenas em caso de guerra justa. Pensar que no caso a guerra justa é um modelo de pensamento e um conjunto de regras de conduta que definem quais condições a guerra é uma ação moralmente aceita, onde a guerra justa para eles acontecia quando os colonos eram atacados por tribos indígenas, e os indígenas que se tornavam prisioneiros de guerra nas guerras justas poderiam ser usados como escravos ainda, mas apenas nesse caso. O resto era livre. Os indígenas que eram escravizados também não aceitavam isso pacificamente e entravam em embate com os colonos. E por conhecer as matas melhores, como foi dito já anteriormente, eles conseguiam fugir. Enfim, a partir da segunda metade do século XVI, a escravidão indígena entrou em declínio. Com todos esses problemas, para manter os escravos indígenas, e foi substituída então pela africana, que era considerada mais lucrativa no sistema colonial, pois havia impostos e diversos outros fatores que faziam valer. Em 1757, a escravidão indígena é proibida no Brasil por Marquês de Pombal. Isso ocorre devido ao crescimento de ideais iluministas dentro da Europa. Em Portugal, devido ao iluminismo, há um período de liberalismo crescente dentro da estrutura lutista portuguesa. Também devido a essas ideias, os jesuítas são expulsos do Brasil, por se entender que a igreja não deve interferir em assuntos do Estado. Mas, segundo alguns historiadores, é dito que até o século XIX ainda podia se encontrar indígenas fazendo trabalhos em fazendas de café e açúcar, junto com escravos africanos. No século XIX, o Brasil já está independente de Portugal. E dentro do governo de Dom Pedro II está havendo uma tentativa de criar uma identidade nacional ao brasileiro. E o nativo é colocado como importante nesse processo. E ao invés de tratar ele como selvagem, como era antigamente, ele é começado a ser colocado no papel de bom selvagem, onde eles civilizam o indígena aos costumes europeus, algo que acontece principalmente no governo de Dom Pedro II. E nesse momento que começa o período literário conhecido como romantismo, onde a imagem do indígena é romantizada, algo que pode ser observado em obras de José de Alencar, como Iracema, Ubirajara e O Guarani, como pode ser visto no trecho à frente. Por quê? Você arriscou a vida caçando uma onça. Você se desejou ter uma onça viva. E assim, a identidade nacional do indígena é alterada, é definida por algo que começou pela escravidão indígena. E é isso, o trabalho foi isso. Espero que tenham gostado. Esse foi o trabalho sobre a escravidão indígena do grupo Gabriel, Felipe, Guilherme Gomes e Enzo. Muito obrigado pela atenção.